Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o KNSC11, uma boa opção aí de fundo imobiliário de base 10 de papel que atualmente temos disponíveis para poder investir. Vamos aproveitar que seu relatório gerencial, seu último relatório saiu ontem à noite, então vem trazendo aqui as novidades com respeito ao mês de dezembro de 2024 e vamos ver quais as expectativas para esse ano de 2025. O fundo tem uma grande possibilidade de aumentar seus rendimentos, já que ele tem uma boa porcentagem de investimentos indexados ao índice CDI. E como a expectativa é o CDI superar os 14% nesse ano de 2025, então o fundo vai se beneficiar bastante. Então fique comigo aí até o final do vídeo para a gente ver como é que o fundo vem se desempenhando nesses últimos meses e ver se realmente é uma boa opção de investimento, especialmente para iniciar bem esse ano de 2025. E deixe aí nos comentários se você já investe no KNSC11 ou se está pensando em investir. Eu atualmente não invisto, porém é o fundo que eu venho acompanhando e tem despertado bastante o meu interesse em investir nele no futuro próximo. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre ele. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o KNSC11 está sendo negociado a R$ 8,68, então notamos que ele tem um preço realmente muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 11,80% e seu VP está de 0,99%. Então praticamente está sendo negociado no que seria o seu preço justo. Além disso, o fundo tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 9 milhões. Então podemos notar que é um fundo realmente bem negociado. Tem várias pessoas interessadas aí em negociar cotas do KNSC11. Assim como a maioria dos fundos imobiliários nesses últimos meses, o KNSC11 caiu bastante sua cotação. Podemos notar que ele se mantinha aqui na média entre os R$ 9,00 por cada cota até os R$ 9,30. Durante muito tempo ele permaneceu nessa faixa de preço, porém, a partir aqui do mês 10 mais ou menos, ele começou a cair, atingiu a sua mínima aqui no último dia 11/12 a R$ 7,92 e de lá para cá ele veio se recuperando aos pouquinhos. Então é bem provável que ele volte a esses patamares aqui acima dos R$ 9,00 no futuro próximo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo ele conta com um pouco mais de 184 mil cotistas, então tem uma quantidade muito boa. Seu preço justo seria os R$ 8,84 e seu último rendimento foi de 9 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de praticamente 1,80 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos distribuídos nesses últimos meses. Então podemos pegar aqui pelo menos os últimos 5 anos. Por ser um fundo de papel, sempre tem essas grandes oscilações com respeito aos rendimentos que ele paga, especialmente que ele usa aí o índice IPCA e também o índice CDI como seus indexadores. E nesses últimos 12 meses, podemos notar que seus rendimentos ficaram na casa dos 8 centavos, que foi o seu preço menor, e os 9 centavos. Então, ele sempre ficou pagando essa faixa de preço. Se voltarmos aqui ao passado, no ano de 2022, que a Selic estava muito alta, até aqui meados também do ano de 2023, que a Selic e o índice PCA, os dois indexadores nessa época estavam muito elevados, então o fundo chegou a pagar 11 centavos por cada cota, teve algumas vezes que chegou a pagar até 14 centavos por cada cota, 13 centavos por cada cota, 12 centavos. Então o fundo pode sim tranquilamente voltar para esses patamares aqui. Como eu já mencionei, a expectativa no ano de 2025 é IPCA acima da meta de teto e também o índice CDI acima de 14%. Tem alguns especialistas fazendo projeções aí de Selic a 15% ou até 16%. Então, se isso realmente ocorrer, o fundo ele será bastante beneficiado. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre o KNSC11, considerar o seu relatório gerencial correspondente ao mês de dezembro de 2024. Então, primeiramente, de cara aqui, a gente pode ver que atualmente o fundo ele investe em CRIs, que é seu principal investimento, e ele também investe em cotas de outros FIIs. Porém, uma quantidade muito pequena está investida em outros fundos imobiliários. Praticamente, ele é um fundo aí 100% de papel. Ele menciona também que ele usa aqui tanto o índice PCA com uma taxa fixa média de 10,42%, ele também usa aqui o índice CDI com uma taxa fixa média ao ano de 3,35%. Então podemos notar que suas operações indexadas ao índice CDI são menos arriscadas por ter uma taxa bem menor do que o índice PCA. Aqui ele menciona as principais movimentações que ocorreram no portfólio do fundo durante esse mês de dezembro. Então ele menciona que investiu aqui um valor de 139,4 milhões de reais em 3 operações CRIs. E aqui a gente pode ver cada uma dessas operações. Então ele menciona quem é o devedor, no caso a empresa que pegou dinheiro emprestado com o KNSC11, o valor investido em milhões
seu indexador juntamente com sua taxa fixa de juros. Ele faz aqui uma descrição dessa operação CRI e também menciona quais foram as garantias dadas por cada um desses devedores. Então a gente pode ver que são operações relativamente mais tranquilas. Só tem essa daqui da MRV, que é uma operação com uma taxa maior, então consequentemente com um risco maior. Aqui podemos ter uma noção melhor de como está distribuído os investimentos do KNSC11. Então seu principal investimento são aqui os CRIs. Então ele tem 45% do seu patrimônio investido em CRIs que estão indexados ao índice IPCA. Eu já mencionei aqui a taxa média fixa de juros. E ele tem também 59,3% do seu patrimônio investido em CRIs que estão indexados agora ao índice IPCA, uma taxa fixa aqui que eu já mencionei. Então, se somarmos aqui, vai dar praticamente aí 105% de PL investido. Então, podemos notar que o fundo ele tem aqui uma alavancagem. E aqui embaixo ele mesmo menciona que atualmente é alocado em CRIs e em cotas de outros FIIs, ele tem 104,7% do seu patrimônio líquido atual. Então, como eu mencionei, seu principal investimento atualmente são realmente os CRIs, já que em cotas de outros FIIs praticamente é um valor muito pequeno que ele tem. E ele tem disponível aqui também em caixa 5,3% do seu PL atual, que são investimentos aqui que ficam na renda fixa, como liquidez diária, que estão indexadas aqui ao índice CDI. Aqui embaixo a gente pode ter uma noção melhor com respeito à sua distribuição por indexador. Então, atualmente, 54% dos seus ativos estão indexados ao índice IPCA, ele tem aqui 41% indexados ao índice CDI e 4,8%, que no caso aqui seria seus ativos da renda fixa que estão em caixa, de 4,8%. Então, podemos notar que ele também é distribuído aqui entre o índice IPCA e também o índice CDI. Então, com a Selic aumentando, o CDI também ele vai acompanhar. Como ele tem aqui uma boa exposição à Selic, de praticamente, se juntarmos aqui, vai dar o valor de 47%, então ele vai ser muito beneficiado com essa Selic maior durante esse ano de 2025. Aqui ao lado também a gente pode ver a sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores. E podemos notar que ele tem setores realmente interessantes. A maioria dos seus devedores atualmente tem atuação no segmento de escritórios, que é um bom segmento. Também o segmento residencial, tem também o residencial pulverizado, segmento de logística, que é um segmento muito bom, e segmento também de shopping. Então podemos notar que os setores atuais de atuação dos devedores do KNCC11 não são setores tão arriscados assim, como geralmente loteamento, hospitalar, multipropriedade, que são segmentos aí geralmente mais arriscados. Os segmentos atuais aqui são relativamente mais tranquilos, mais seguros. Com respeito ao demonstrativo financeiro do fundo, referente aqui ao mês de dezembro de 2024, podemos notar que o fundo teve uma receita aqui total, somente de CRIs, que é seu principal investimento, de 21,1 milhões de reais. Ele teve aqui outras receitas de aproximadamente 200 mil dos seus LCIs, que são ativos da renda fixa. Instrumento de caixa também ele teve uma receita aqui de aproximadamente 400 mil reais. As despesas somaram 1,8 milhão de reais, então no final o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir de 19,8 milhões de reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 18,1 milhões de reais. Então podemos notar que ele teve aqui um resultado positivo muito elevado. Então o fundo conseguiu aí fazer uma reserva bastante interessante durante esse mês de dezembro. E podemos notar que esse já é o terceiro mês seguido, aliás, o segundo mês seguido que ele vem conseguindo gerar uma receita maior do que ele vem distribuindo. Talvez aí já impacto da Selic, que aumentou nessas últimas reuniões do Copom, e também o índice IPCA. Ele menciona aqui que ele tem uma reserva acumulada de 5 centavos por cada cota. Então, no próximo mês, o fundo tem capacidade aí de aumentar os seus rendimentos, talvez para 9,5 centavos ou até 10 centavos por cada cota. Como nesse final de mês haverá uma nova reunião do Copom, e a expectativa é a Selic aumentar mais 1%, então podemos ter aí essa expectativa já nos próximos meses ele aumentar novamente o seu patamar de rendimentos. Com respeito aos ativos aqui do KNCC11, um ponto a se elogiar é que o fundo não tem concentração. O que ele tem maior exposição aqui é um ativo da VISC, que é até um fundo imobiliário, né? Que ele tem aqui uma exposição de 3,6%. E todos os outros CRIs estão inferior a essa porcentagem. Então mostrando que é um fundo que se preocupa bastante aí com a diversificação, porque a diversificação é uma maneira de minimizar eventuais riscos, como eu sempre menciono. Mesmo que o fundo ele venha a sofrer algum tipo de calote, já que ele tem uma exposição muito pequena, o impacto financeiro na receita do fundo será pequena e também na sua cotação será relativamente pequena, já que não vai afetar tanto assim os seus rendimentos. Então podemos notar aqui todos os CRIs que atualmente
o fundo ele tem. O total de CRIs são 89 ativos CRIs que ele tem. Ele também investe aqui em 2 fundos imobiliários, que são esses 2 aqui que estou selecionando para vocês. E ele tem aqui o ativo em caixa, que estão em títulos federais, um pouco mais de 93 milhões de reais. Então essas são as maneiras atuais que o KNSC11 ele investe. E por último aqui vocês podem ter uma noção de todas as operações. Então ele vai mencionar novamente aqui o nome do devedor, menciona também a sua localização, faz uma descrição da sua operação CRI, menciona as garantias que foram dadas e também o vencimento desse contrato. Então se você quiser acompanhar aqui cada um dos devedores atuais do KNCC11, você pode fazer isso de maneira relativamente tranquila, já que você tem acesso aqui ao nome de cada um dos seus devedores, além de uma descrição de cada uma dessas operações. Então, pessoal, esse é o fundo de base 10 de papel, o KNCC11, uma boa opção de fundo imobiliário, tem uma excelente gestora, que é feita aí pela Kinea, como vocês podem ver aqui, ó, gestora de investimentos Kinea, e pelo menos na minha visão é a melhor gestora atualmente que temos. Então, uma gestão aí que vai fazer um bom trabalho, que não vai fazer movimentações que seria ruim para o fundo e também para o cotista. Então, uma gestão que relativamente a gente pode confiar aí, que sempre vai procurar fazer um bom trabalho. E como eu mencionei, no preço atual está realmente num preço muito interessante, sendo negociado aqui, deixa eu voltar aqui, a R$ 8,68, está quase no seu preço justo, porém, como eu mencionei aqui, durante muito tempo ele ficou sendo negociado aqui acima dos R$ 9,00, então ele pode tranquilamente voltar para esses patamares. Como eu mencionei também, existe a grande possibilidade dele aumentar já no próximo mês seus rendimentos. Como vocês viram, durante esse mês de dezembro, esse último mês de dezembro, ele teve uma receita bem superior ao valor que ele distribuiu. Então, se ele quisesse pagar 10 centavos, ele teria condições de pagar. E ele pode voltar para esses patamares aqui que eu havia mencionado para vocês. De 11 centavos, 13 centavos, quem sabe até 14 centavos. Dependerá de como a Selic e o índice PCA ficar, já que ele usa aí esses 2 indexadores, os seus ativos CRIs, e praticamente todo o seu patrimônio está investido exatamente em CRIs. Então, se houver esses aumentos, tanto da Selic como do índice PCA, como é a expectativa, o fundo vai sim pagar bons rendimentos para os seus cotistas. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre o KNCC11. Você já investe, está pensando em investir? Deixe aí seus comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.